tema de hoje é culto da família. Eu já pergunto para você, tem culto da família na sua casa? Deus habita na sua casa é uma casa cristã? Bom, é sobre esse assunto que a gente vai conversar com dois pastores, pastor Geraldo Magela e pastor Almir Pires. Muito bom ter vocês aqui. E eu já começo falando de culto da família com o pastor Geraldo. Pastor, sábado eu estava numa igreja, agora sábado passado, e uma irmã me perguntou como que eu faço o culto com meu marido não é cristão? Como é que a gente faz o culto quando um dos dois não é cristão? Pois então, eu tenho um colega que se converteu, um grande amigo da minha cidade, é uma pessoa muito bem sucedida no seu trabalho, tem um cargo de relevância, e ele falou para mim que tinha muita dificuldade porque ele queria fazer o culto, a esposa não aceita a mensagem, ela não aceitava o culto, os filhos também já eram jovens, né? E ele sofreu muito, mas até que um dia ele teve uma ideia. Ele levantava um pouco mais cedo que ela, ele assentava na cama e começava a ler sua Bíblia. E ele então orava ali, fazia sua oração, e ele começou a ler os textos da Bíblia para a esposa. E sem perceber, ela estava participando no culto com ele todos os dias. O que você leu? Ele comentava, olha que legal isso aqui. Então ele fez um culto sem obrigação, ele foi assim... um culto informal, ela nem percebeu. Indiretamente ele foi cativando, né? E ele levava os amigos para ir lá na casa dele, para fazer culto, oração. Hoje ela aceita, ela vai na igreja, às vezes com ele. Quando vai um pastor lá, ele me chamou bastante para ir na casa dele, e ela fica animada, feliz, né, que está chegando alguém, fazer o culto na casa, os filhos, né, até o genro que está lá, às vezes participa. Então, isso é interessante, você não pode forçar, né, deixa a coisa natural fluir naturalmente, e aí, sem a pessoa perceber, ela está sendo envolvida pela atmosfera do culto, né? Amém. E aproveitando falar sobre esse assunto, a primeira pergunta é interessante porque parece que Ellen White, ela diz que por ela evitaria, se pudesse, ela não ficaria nem uma noite em uma casa que não tinha culto. Porque ela viajava muito, não tinha muito hotel naquele lugar, precisava dormir na casa dos irmãos. E quando não tinha culto, ela não queria ficar na casa. Por quê? É a noção clara aí do grande conflito, né, pastor? Se Deus não habita a casa, o inimigo é que habita. E quando é que Deus habita? Quando eu convido. O culto familiar é um momento formal em que você convida Deus para dentro de casa. Eu acredito que a irmã White usou aí uma figura de linguagem, né? Não é que ela fosse insegura de violência, de assalto, não, é uma segurança espiritual. Né? E ela estava dando a ênfase, né? Ela estava mostrando, né, que deve-se realizar o culto. De forma alguma ela estava sendo mal educada, claro, ou até certo ponto hostil, né? Dizer que essa casa aqui vai ser invadida, alguma coisa, nada disso, né? Porque essa linguagem dela estava dando ênfase, né? A nossa casa deve ser uma casa de oração. Uma casa de onde oração. Deus e os anjos não uma gostem casa de habitar. diversão, uma casa de oração, né? Outra coisa, se Deus está perto, o diabo está longe. E quem que deve liderar o culto, pastor Geraldo? É claro que o sacerdote da casa, né? A figura masculina, porque o pai é o líder, né? O pai é o sacerdote, assim como Abraão erigiu um altar em cada lugar que ele foi, o pai deve erigir o altar da família. Eu tenho pensado nisso, que a Bíblia fala que o homem é cabeça. Mas o homem não é cabeça para mandar vir o chinelo. Põe o chinelo aqui no meu pé. Eu quero a comida agora. Como era lá na minha casa, né? Não é para isso que o homem é cabeça. O homem, Deus escolheu o homem para ser o cabeça na liderança espiritual. Iniciativa, né? A iniciativa espiritual. Vamos para a igreja, vamos fazer o culto. Filhos levantam da cama. Agora é a hora de nós buscarmos ao Senhor. Mas eu conheço alguns casos de mulheres que tomaram a frente. Claro, quando o marido... Foi realmente, mesmo o marido sendo cristão, ele é meio inibido, às vezes tinha vergonha. A gente não sabe como é que está a vida espiritual da pessoa, ela tem vergonha. Então a mulher tomou a frente e funcionou. Mas a iniciativa deve ser tomada pelo homem. O ideal é que seja do homem. Agora, pastor Almir, quais os membros da família que devem ser reunidos para o culto? Pastor, toda a família deve estar presente no culto. Isso exige que alguém, às vezes, faça algum sacrifício. Isso. Alguém que não precisaria levantar aquela hora, vai precisar levantar porque meu trabalho é mais tarde, mas o meu filho sai mais cedo para a escola. Então eu vou ficar dormindo e só o meu filho vai fazer o culto? Não, alguém vai ter que pagar um preço para fazer o culto. Se você não estiver disposto a pagar esse preço, não vai ter culto na sua casa. Toda a família precisa do poder de Deus e precisa ser consagrada a Deus. Olha a promessa fantástica aqui. Diz que os anjos ministradores
hão de guardar as crianças assim consagradas Que a Deus. promessa preciosa. Eu quero esse muro de proteção em volta das minhas filhas. Eu quero esse muro de proteção. Agora, pastor Geraldo, o que acontece quando os pais deixam que o culto seja governado por circunstâncias? Quando eu tenho tempo eu faço culto, quando eu estou com muita pressa eu não faço, porque não vai dar tempo hoje. O que acontece? Perde valor, né? Tudo que você não prioriza, perde valor. O filho vai perceber isso, ele vai sentir, aí a pessoa vai deixar, né? Então vai ser ruim, né? O ideal é ele priorizar e faça sol, faça chuva, seja atrasado ou não, o culto não pode ser falso. Você canta então só uma estrofe do hino, canta só o coro do hino, Sim, né? Faz uma oração mais lê um curta. texto, E o né? culto deve ser curto mesmo, né? Essa é a verdade. O culto deve ser curto mesmo. Qual o melhor momento para o culto da manhã? A gente tem o culto da manhã ou da tarde. Mas no culto da manhã, pastor Almir, qual é o melhor momento para o culto da manhã? Antes do jejum, pastor. Antes de comer. Antes de comer. Então, antes da comida física, tem que vir a comida espiritual. Então, parece que hoje a gente está perdendo assim, esse hábito de tomar de jejum. E segunda coisa que estamos perdendo nas famílias é o hábito de comer juntos também. E aí você começa a ver uma desagregação da família. A família começa a se esfacelar, a se separar. Que pode ou não, no futuro, desandar numa separação real. Né? Mas tem algumas coisas básicas que devem unir a família. São o culto da família, o momento de comer. Mas Deus aqui está falando que antes da comida física, material, tem que vir a comida espiritual. Por isso tem que levantar cedo. Se por acaso o pai sai muito cedo de casa, os horários são diferentes, pode-se fazer à noite também, fica gostoso, né? À noite tem um clima bom. Mas é interessante, pastor Geraldo, que Deus está dizendo aqui que o culto da família deve acontecer de manhã e à noite. E eu vi uma história do pastor John Jungberg, que disse que durante 5 anos a família dele se levantou às 5:30 da manhã para fazer o culto com um filho que precisava sair mais cedo porque estudava numa cidade vizinha. Então toda a família pagou o preço. O pai que podia sair mais tarde, levantar mais tarde, disse, eu vou levantar mais cedo, porque eu quero que o meu filho veja que esse é um valor da nossa casa. Eu sei, por exemplo, eu tenho um amigo que é ancião de igreja, ele trabalha com um caminhão de verdura. Ele tem que sair às vezes 3:30 da manhã de casa, aí não tem como, né? Não, aí ele diz que me faz à noite o culto com a família, os filhos. São Mas a casos... esposa faz com as crianças todos os dias. Mas eles são casos extraordinários, são. Né? Claro, são casos extraordinários. O regular não é assim. O que a gente faz para que os cultos da família não se tornem tediosos? Curtos, mas não apressados, né? Mal feito, né? Pode reduzir o tempo, 1 minuto, gostosinho ali, sem muito estresse, né? E uma leitura, uma meditação, ou um cântico, né? E pronto, não precisa fazer uma coisa floreada. Bem rapidinho. A comunhão pessoal eu posso demorar, mas o culto não deve apressadinho, ser assim, querer sair em pé na porta de casa com a porta aberta, o carro ligado. Não. É diferente de culto e apressado, né? E pastor Almir, qual a frequência, a regularidade do culto? Aí é todos os dias, pastor. E? Todos os dias. Amanhã, à noitinha, diz o texto. E também pela manhã. 2 vezes ao dia, né? Curto, canta um louvor, lê a palavra do Senhor, dedica a família a Deus, consagra, todos os dias. Ensina o valor e a importância do culto familiar. E o momento da oração no culto é muito solene, né? Por falar em oração, pastor Geraldo, que atitude de Ellen White evitava a punição dos filhos? É interessante, ela repreendia, conversava, né, explicava o erro e orava com a criança, com o filho, né? Ela dá o seu testemunho e que o Espírito Santo, ele nesta hora, ele fazia com que o ambiente ficasse feliz e a criança não precisava ser punida, né? Ou castigada, né? Ou repreendida, né? Às vezes você vai muito severo, mas se você mostrou e orou, a criança entende que foi repreendida. No momento ela já sabe que errou, você mostra que o Senhor está disposto a perdoar. E mostra para ele também a fonte de poder para ele mudar. Através da oração. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Que coisa preciosa foi o estudo de hoje. Você não achou? O que está faltando para começar o culto da família na sua casa? O que você pode fazer para melhorar o culto se ele já existe?
culto da família é um chamado de Deus para o seu povo de todas as épocas, mas especialmente para o povo de Deus que vive no tempo do fim. O culto vai produzir uma cerca de proteção ao redor dos seus filhos e da sua casa. É isso que nós desejamos para você. Um abraço para você, nos vemos no próximo programa.